Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos dar início aqui, né, ao conteúdo do nosso curso desse ano. Bem, então, os meus alunos que vieram me acompanhando aqui nesse canal, o ano passado, por conta da pandemia, né, então, o ano passado nós terminamos os nossos estudos sobre os reinos francos, né, então nós estudamos um pouquinho, né, sobre os francos, nós estudamos um pouquinho sobre os muçulmanos, nós estudamos, né, os princípios, né, do que foi se tornar o feudalismo. Bem, então, para começo de conversa. Bem, o feudalismo ele pode ser denominado de três formas distintas, no caso. Feudalismo, que é o período onde a Europa se fragmentou em vários feudos, ou que nós podemos chamar também de ruralização da sociedade europeia. Os iluministas do século XVIII, século XIX, vão chamar o feudalismo de Idade Média, e também de Idade das Trevas. Idade Média, por conta de alguns adjetivos que eu não concordo muito, mas que para eles faziam sentido. No caso, existia uma linha do tempo, né, até os dias de hoje, nós que estudamos história e nós que gostamos de compreender o processo do estudo histórico, nós sabemos que a história é dividida em alguns grandes períodos. No caso, é a história, que veio antes da invenção da escrita. Nós vamos falar de período antigo, né? Então, história, a partir da invenção da escrita, é o ponto zero. Né? Então, nós temos história antiga, que é o período onde surgem as primeiras sociedades. Então, nós temos Mesopotâmia, Egito, hebreus, fenícios, gregos, né? Gregos, pronto, fenícios, cartaginenses, entre outros. Com o surgimento dos gregos, aí é que deu meu erro aqui, que deu um pauzinho aqui. Então, com o surgimento dos gregos, dá início a um grande período, no caso que é a história clássica, que engloba, né, no caso, gregos e romanos. Com a queda do Império Romano, por volta do século V, VI, surge o que nós chamamos de feudalismo, né, que é a ruralização da sociedade europeia. Né? Então, a sociedade europeia, que durante o Império Romano era uma sociedade urbana, então as cidades eram o centro cultural dessa sociedade, tanto grego, tanto romano, né? Tanto que nós podemos chamar também o período clássico de período greco-romano. Né? Então, dentro desse contexto, também nós podemos, né, de uma certa forma ou de outra, chamar o feudalismo do período da ruralização. Então, o Império Romano, como nós falamos nas aulas no final do ano passado, então nós temos a divisão de Roma entre duas partes, o Império Romano Oriental, que engloba Constantinopla, né? Então Constantinopla se torna o centro do cristianismo oriental, e nós temos, né, no caso, Roma como o centro do cristianismo ocidental, então o ocidente da Europa. Só que esse local vai ficar extremamente, né, ele vai ser um local fragmentado, então não vai existir uma unidade nacional, então existirão pequenos feudos que nós vamos falar no decorrer dessa pequena aula que nós vamos falar agora. Depois nós vamos trabalhar a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, as cruzadas, entre outros movimentos, né, que vão levar o mundo, né, o mundo conhecido deles até então, a se tornar o que nós chamamos, né, de Europa. Então, para dar mais um pouquinho mais de detalhes sobre esse tema que nós vamos discutir aqui hoje, então eu preparei uma apresentaçãozinha aqui, né, para mostrar exatamente, né, para dar mais, né, para dar mais sentido àquilo que nós estamos, né, falando aqui, né, que é a questão do feudalismo de uma forma geral. Então, e nós podemos mostrar alguns exemplos, né, porque a iconografia desse período é bem interessante. Né, a iconografia do período nós chamamos de feudalismo. Né, então, né, no caso aí, então, a primeira coisa que nós chamamos de feudalismo, né, então, a questão do feudalismo é como uma sociedade, né, uma sociedade baseada, né, na questão da igreja. Então, né, nós vamos começar aqui a trabalhar essa visão do feudalismo. Né, então, como é que o feudalismo ele vai, né, colaborar para a formação de vários contextos, de várias lendas, entre outras coisas, né, do nosso mundo até então. Né? Então, quando nós falamos em feudalismo, essa imagem vai ficar bem clara aqui para nós.
Então, o que é o feudalismo em si? Então, a ruralização após a queda de Roma. Então, no caso, né, nós temos aqui uma imagem que nos remete a uma sociedade viva, né, em uma vila, em uma cidade. Na verdade, as cidades elas foram abandonadas com a invasão dos povos bárbaros, que nós vamos discutir um pouquinho no decorrer desse contexto aqui, que nós vamos contextualizar essa sociedade. Mas a primeira imagem que nós temos dessa questão do feudalismo. Então, as pessoas vivendo, né, naquelas trocas de mercadorias. E isso vai permanecer durante quase 1000 anos. Bem, então, para a gente contextualizar aqui. Então, o feudalismo ele compreende o sistema político, econômico e social, né, que predominou na Europa ocidental entre o início da Idade Média até a afirmação dos Estados modernos, né, tendo início ao seu apogeu entre o século XI e XIII. Então, no caso, né, é um sistema político, econômico e social. E nós vamos debulhar um pouquinho disso aí nos próximos temas. Então, como é que essa sociedade ela se organizava? Então, a economia, qual era a produção de riqueza daquele período? Então, como é que eles trabalhavam? Né, a economia. E a sociedade. Então, como é que essa sociedade ela era organizada? Então, isso na Europa Ocidental. Então, quando eu falo Europa Ocidental, é da parte mais ou menos ali da Alemanha, Itália, França e Inglaterra, levando em consideração que durante o feudalismo, a Península Ibérica, onde hoje nós temos Portugal e a Espanha, ela estava sob o comando dos mouros, que nós podemos chamar de muçulmanos. Né? Então, nós temos essa configuração espacial que nós vamos trabalhar. Bem, então, o conceito teórico foi criado entre o século XVII e XVIII pelo advogado francês, por advogados franceses e ingleses, e a popularizou pelo filósofo Charles Louis Seconte, ou conhecido também como Barão de Montesquieu. Então, o Montesquieu, que era um dos pais do iluminismo, ele vai dividir a história, do que nós chamamos de linha do tempo, e ele vai denominar cada parte delas. E o feudalismo vai ser dado esse nome pelo Conde de Montesquieu, né, o Barão de Montesquieu. Né, então ele vai, né, dar esse nome para que nós possamos estudar a história de uma forma mais simples. Bem, então o feudalismo deve sua formação a uma série de fatores, entre elas a desagregação do Império Romano e o declínio da escravidão e o comércio e a ruralização de sua população. Então, a formação de múltiplos senhorios, né? Então, reinos bárbaros independentes, a inacapacidade da maioria dos reis do Império Sacro Romano, né? Então, né, os sacro imperadores romanos germânicos, no caso nós temos vários que nós já discutimos, o Pipino o Breve, né, os filhos do Carlos Magno, então vai gerar uma confusão ali e a sua falta de habilidade política vai fragmentar ainda mais aquela sociedade. Então, em reconstituir uma unidade política abrangente e eficiente, então a supressão e o paganismo e ao fortalecimento político da Igreja Católica e dos movimentos monásticos. Então, no caso, esses reis eles tinham como função perseguir e combater, no caso, né, aí as sociedades pagãs, aquelas sociedades que não eram cristãs, que não eram católicas. Né? Tanto é que vai ter conflito entre católicos e ortodoxos, e depois, né, nós vamos ver também nesse ano o surgimento das igrejas protestantes, entre outras coisas. Mas isso qual a maior importância? Como os reis não tinham força política para manter a sua organização política e social, quem vai ocupar essa lacuna vai ser a Igreja Católica. Bem, então, um ponto importante. É uma sociedade extremamente religiosa. Bem, então, o feudalismo evoluiu lentamente até se tornar um modelo dominante na Europa e se caracterizou em forma madura pela reorganização e o encelulamento, né, dos poderes, no caso, ou seja, sua construção, né, sua concentração em âmbito local nas mãos dos aristocratas rurais, né, que dominavam as terras com grande autonomia e subjugava as maiores partes da população através do poder do domínio. Então, o domínio, nós vamos ver o seguinte, que quando nós formos debater sobre a questão da sociedade, então nós temos uma organização social.
Tanto é que o feudalismo ele predomina aquela ideia de uma sociedade que planta, que luta e que reza. Então, esses três grupos dependiam um do outro para poder organizar aquela sociedade. Então, os que lutam e os que rezam mantinham em segurança aqueles que plantavam, aqueles que produziam, que trabalhavam. Né? Então, isso era um costume que vinha desde o Império Romano, que nós chamamos de domínio, né? No caso, ou que nós podemos chamar também de clientelismo. Então, a dependência do senhor, no caso de um militar, daqueles que precisavam da sua proteção. Então, o sistema era garantido pelo monopólio das forças militares, pela elite, pelo apoio da igreja e por uma progressiva sustentação jurídica e ideológica, né, por uma forte rede de obrigações, né, entre os senhores feudais e seus vassalos e súditos. Né? Então, nós vamos ver que essa questão da vassalagem, que nós vamos discutir também na organização social, então a vassalagem era quando o senhor ele se colocava, né, a serviço dos seus súditos. E os súditos eles tinham que também, né, cumprir a sua parte desse combinado. Então não existia uma dependência entre ambos. Né? Então mesmo o senhor feudal, ele sendo dono da terra, ele não poderia trabalhar sozinho. Então ele não tinha como produzir a terra sozinho, então ele precisava desses camponeses para fazer com que a terra produzisse. Então isso vai fazer com que existisse um acordo, algumas redes de interesse entre essas pessoas. Então, a questão, né, de que o feudalismo ele é um sistema, né, que prega isso, que é a questão do domínio. Bem, então, a formação do feudalismo. Então, os romanos, a exemplo dos gregos, chamavam os bárbaros, né, a todos aqueles que não tinham seus costumes e falavam a sua língua. Entre os povos que estavam eram os germanos, cujas invasões, né, provocariam né, a desestruturação do Império Romano do Ocidente. Então, quando nós falamos em germanos, então os germânicos que deram origem à Alemanha, então os povos de língua germânica, ele não era um povo uno, né? Então não era um povo único, existiam vários povos. Como a gente viu, nós tínhamos, no caso, os reinos francos, né? Então o início da França, né? O Carlos Magno, ele foi um germânico, né? Então ele tinha essa conotação. E o Império Romano, de uma certa forma ou de outra, no primeiro momento, era interessante para ele a chegada de povos germânicos ali no norte do Império. Então, no primeiro momento, eles aceitavam a chegada dos povos germânicos, mas com a chegada de outros povos mais hostis, né, vai fazer com que eles combatam. Então, a partir do fim do século III, com o enfraquecimento do poder de Roma, alguns povos que habitavam nas proximidades das fronteiras do Império começaram a se instalar pacificamente ao seu território como aliados, isto é, né, como colonos, sobretudo como soldados. Então, no caso, os romanos, a partir do século III, quando ele viu que eles tinham que buscar mais soldados, né, mais trabalhadores, então eles vão começar a aceitar, ou fazer vistas grossas para a entrada de povos germânicos ou povos bárbaros. Então, eles vão, de uma certa forma ou de outra, né, sobre os interesses deles, era interessante a chegada desses povos. Então, no caso, né, eles vão se misturando. E como não se sabia exatamente quem era germânico, quem era romano, quem era latino, quem era... Então, aquela região vai se tornando uma sopa de etnias, né, que vai chegar um certo momento que os germânicos eles vão começar a ocupar cargos importantes dentro do exército romano. Então, isso vai fazer com que eles tenham voz política também. Então, isso vai ser também um ponto, um fator importante para o declínio do Império Romano. Bem, então, no final do século IV, os hunos, povo guerreiro de origem asiática, chegaram na Europa Oriental e mudaram esse quadro, então acelerando o processo de desintegração do Império Romano, praticamente empurrados pelas invasões dos hunos, os povos germânicos, né, levariam de Roldão, né, as fragilidades, né, das defesas das fronteiras romanas. Então, os hunos, eles vieram do Oriente, nós não sabemos exatamente qual parte do Oriente que os hunos eles têm a sua origem, mas o interessante é que eles eram cavaleiros, então eles viviam em cima dos cavalos, então eles eram violentos. Então isso vai fazer com que os
germânicos que viviam as fronteiras do Império Romano, eles vão ser empurrados para dentro do Império Romano. Então, esses povos germânicos que vão começar a invadir Roma, eles ficam entre a cruz e a espada. Então, ou eu morro pela espada dos romanos, ou eu morro pela espada dos hunos. Só que os romanos, eles não são tão violentos como os hunos. Então, os hunos, eles eram muito violentos. Então, comparando um romano com um huno, o romano é uma pessoa muito gentil. Então, vou usar uma analogia, uma comparação não tão legal, mas os romanos eles maltratam, mas não maltratam tão pesado como os hunos. Então é preferível sofrer um pouquinho menos com os romanos do que sofrer com os hunos. Então foi isso que aconteceu. Então assim, né, vão invadir o Império Romano os francos, os burgúndios, os alamanos, os ostrogodos, os visigodos, os anglo-saxões que invadiram e pilharam, né, várias cidades. Né? Então, os anglo-saxões vão dar origem ao que nós chamamos da Bretanha, né, que depois vai se chamar de Inglaterra. Então, a Grã-Bretanha tem origem, né, com a chegada desses saxões, né, que chegam também do Oriente e vão invadir a ilha da Bretanha, que vai dar início, né, ao povo anglo-saxão, né, que vai dar origem aos ingleses. Então, com essa pilhagem, as cidades vão ficar extremamente fragilizadas. Isso vai ser algo, né, notável. Então, as cidades vão ser abandonadas. Simples assim. Né? Então, em 410, os visigodos ocuparam a Península Itálica, né? Então tomando e saqueando Roma, e os vândalos, por sua vez, avançaram sobre a Península Ibérica, atravessaram o Estreito de Gibraltar, né, de Gibraltar, e estabeleceram-se ao norte da África. Então, no caso, né, os muçulmanos, que ganharam o nome de vândalos. Então, os muçulmanos que saíram, né, da expansão islâmica, que a gente falou, que depois da morte de Maomé, houve, né, o caso do surgimento de duas dinastias, no caso, os sunitas e os xiitas. Então, porque eles pararam a Shihat, né, que era a Guerra Santa entre eles, e a população vai se tornando cada maior, então os muçulmanos foram obrigados a expandir o seu território. Eles vão se expandir pelo norte da África e vão invadir a Península Ibérica, dando início ao que nós chamamos de Califado de Córdoba. Né? Então tem todas essas questões. Então, o Império Romano, ele se fragmenta, ele simplesmente deixa de existir. Né? Mesmo tendo 3 tentativas de reconstrução pelos povos germânicos. Né? O primeiro no caso, pelo Carlos Magno, depois pelo Otto von Bismarck, quando vai unificar a Alemanha de novo no século XIX, ele tenta, né, resgatar o segundo Reich, né, que é o segundo império, e o Adolf Hitler, né, com a ascensão do nazismo que surge, eles tentam ressuscitar o Império Sacro Germânico Romano, que ele chama de Terceiro Reich. Mas, a partir desse momento, o Império Romano não existe mais. Né? Então, eles sofrem com as invasões dos povos bárbaros que vinham do Oriente, e depois, né, a União Ibérica, a União Ibérica, né? A Península Ibérica ela é invadida pelos mouros, que vão ganhar o nome de vândalos, mas na verdade eram os muçulmanos. Bem, ressaltar isso. Bem, então aqui nós temos um mapa, né, dessas linhas, né, que são os povos que vão invadir o território, os lombardos, né, no caso, os eslavos, os anglos, os hunos. Então, esses povos vão invadir a Europa e vai acabar com o Império Romano. Tanto é que essa imagem é bem interessante a gente perceber aqui, que ele deixa bem claro qual é a parte mesmo onde o feudalismo ele vai ocorrer. No caso aqui da Gália, né, que era a antiga França, né, que vai dar origem à França. Nós temos a região dos povos germânicos aqui no centro, os povos eslavos, né, ou escandinavos, que vão também, né, ser considerado um povo bárbaro, que vai lutar contra os feudos, né, o surgimento dos vikings, que vão, né, também interagir com esse povo, e até quando os cristãos conseguem invadir aqui, no caso a Noruega, a Suécia, e vai levar a fé cristã, isso vai acabar com essa força, essa tirania toda aí, ou essa força dos bárbaros, né, que eles chamavam. Então, a Europa estava dividida, dando início ao que nós chamamos de feudalismo. Bem, então o golpe definitivo ocorreu em 473,
quando o Odoacro, né, então chefe dos Herulos, né, então ele destronou o imperador romano, pondo fim ao Império Romano do Ocidente. Esse acontecimento assinala a passagem entre a Antiguidade e a Idade Média na Europa. Então, mas também alguns historiadores acreditam em outras formas de passagem entre os mesmos, né, entre as mesmas eras. Por exemplo, a divisão entre o Império Romano do Oriente e Ocidente, né? Então, o Império, a cidade de Constantinopla, ela vai dar início ao Império Bizantino e, né, no caso da divisão entre as duas capitais, Roma e Constantinopla. Então, o Império Ocidental e Oriental. Então, isso vai fazer com que haja uma passagem. Né? Então, e a deposição do último imperador no Ocidente, no caso, né? E a liberdade de culto para os cristãos. Então, no caso, né, o Constantino o Grande, ele vai receber uma visão onde ele, no campo de batalha, se ele vencesse a batalha, ele se converteria ao cristianismo. E ele vê um sinal no céu que foi uma cruz. Né? E como ele venceu a batalha, ele vai promover a sua liberdade, né, de credo entre os cristãos dentro da Europa. Só o seu sucessor que vai transformar o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Então tem uma diferença aí. Então Constantino, ele é o pai da Igreja Católica porque ele permite que os cristãos professem a sua fé. Quem vai tornar o Império Romano oficialmente cristão foi o seu sucessor. Então, tem uma certa divergência aí. Sempre é bom a gente ressaltar sobre isso. Né? Então, assim, por quê? Porque os cristãos de perseguidos vão se tornar perseguidores na Idade Média. Né? Ponto que nós vamos discutir nas próximas aulas. Então, assim, o termo, no século V, toda a porção ocidental do Império Romano, sob o domínio dos germanos, começavam a assumir uma configuração inteiramente diversa. Então, do ponto de vista da sua organização social, política e econômica, era um mundo feudal. Né? Então, a divisão do território em feudos, que eram propriedades rurais dadas aos grandes generais militares romanos pela conquista. Então, e começava ali a se formar. Então, a formação dos feudos, das grandes propriedades rurais, né, que nós vamos discutir isso um pouquinho mais, né, na próxima aula. Bem, então, mas seria necessário mais de 3 séculos para a estruturação de uma nova sociedade estivesse plenamente consolidada. Nesse período, a administração centralizada no Império Romano daria lugar a diversos reinos, né, como os ostrogodos, os francos, entre outros, né, que vigoravam, né, de formações descentralizadas do poder. Então, o Império Romano, que era totalmente centralizado em Roma, ele vai se fragmentar. Então, os francos, nós temos os merovíngios, nós temos os carolíngios, nós temos os capetíncios e por aí vai. Então, esse sistema ele vai se tornar fragmentado. E quanto mais fragmentado, mais a elite local, a elite aristocrata rural vai ganhar poder dentro dessa sociedade. E essa aristocracia rural é que vai determinar os pontos, né, aí dentro dessa sociedade. Então, de todos os reinos feudais, o mais duradouro foram os francos, né, que chegaram até o século IX depois de Cristo. Então, o seu poder era tão grande que alguns acreditavam na possibilidade de retornar, de reorganizar o Império Romano Ocidental, né, e voltar ao seu surgimento, né, a se ressurgir. No caso do Carlos Magno, né, o Carlos Matel, que ele vai, né, de uma certa forma ou de outra, derrotar os muçulmanos na luta dos Pirineus. Então, se não fosse os Pirineus e o Carlos Magno, talvez a Europa teria se tornado uma Europa islâmica. Mas como na história não tem si, então nós temos que estudar os fatos. Então, no caso, Carlos Magno vai ganhar esse poderio político que depois da sua morte seus filhos não vão conseguir manter, levando ao seu reino a sua fragmentação. Então, a base social dos reinos feudais se constituiria a partir dos encontros das combinações de tradições, costumes, crenças e estruturas sociais herdadas dos romanos e dos povos germânicos. Então, no caso, né, essa base cultural, ela vai ser estruturada, ela vai ser construída a partir dos costumes que continuavam com os romanos, com a chegada dos cristãos e ainda com as tradições germânicas. Então, esses costumes vão começar a ser incorporados também no cristianismo, dando uma nova conotação aos cristãos. Bem,
Então, aqui nós temos uma imagem, né, de como é que essa sociedade vai se organizar. Então, no caso, a igreja, os cavaleiros, os militares, os comerciantes e os senhores e os camponeses. E nós vamos tratar um pouquinho de cada um deles na próxima aula, como essa sociedade ela vai se organizar e como é que isso vai chegar até os dias de hoje. Porque muitos dos nossos costumes, né, ainda são costumes herdados daquele período. Bem, então eu acredito que tenha sido isso, né? Então, agradeço a todos aí pela paciência e pelo tempo aí, levando em consideração, né, se algum tema não ficou muito claro, ou tem alguma dúvida, ou tem uma sugestão de um tema que você quer que eu fale um pouquinho, deixa aqui nos comentários, deixa o like, quem ainda não curtiu, quem ainda não se inscreveu no canal, deixa aí o seu, né, a sua inscrição. Sempre é bom, é importante frisar qual é o objetivo desse canal. Bem, esse canal eu criei para ter diálogo com os meus alunos que não vão voltar para a sala de aula, ou que, por conta dos problemas que nós vamos encontrar no meio dessa readaptação, não tenha pleno conhecimento ou não consiga absorver todo o conhecimento. E eu espero que seja bem claro. Bem, gente, então é isso. Agradeço a todos. Estamos aí abertos a uma nova caminhada. Então, espero que essa caminhada seja bem proveitosa para nós e para todos. Então, até a próxima aula. Muito obrigado aí, galera. Então, não esqueça de deixar um like e também, né, e compartilhar o canal aí com os seus amigos que estejam, né, que estejam nessa mesma situação ou que gostam de história também. Então, agradeço a todos e até